salve guerreiras, meus futuros alofs. Vamos falar de direito penal hoje? Tema escolhido, lei penal no tempo. Professor, qual é a relevância de estarmos discutindo isso? Primeiro, cai na sua prova. Segundo, quando falamos de lei penal no tempo, é que vamos descobrir de fato quando se considera praticado um crime. Repare, meus futuros alofs, que quando você fala de um delito, necessariamente você tem dois momentos. Você tem o momento da conduta e você tem o momento do resultado. Como é que isso fica, professor? Veja, imagina se eu lhe dou um tiro agora e você venha a morrer. A pergunta é a seguinte: considera-se praticado um crime no momento em que eu atiro ou no momento em que você morre? Tá, professor, isso é fácil. Bom, isso aí não tem implicância nenhuma. Você quer ver uma implicância maior? Digamos que eu tenha 17 anos. Na realidade eu tenho 19. Se você quiser eu demonstro minha carteira de identidade, sou super dotado, certo? Eu tenho 17 anos e aí eu atiro em você. Só que você só vem a morrer quando eu já tenho 18. E aí? Aplica-se o Código Penal ou o Estatuto da Criança e do Adolescente? É esse o ponto nevrálgico da situação. É isso que a lei penal no tempo vai querer discutir com você, tá certo? Para estar explicando isso daqui, nós temos necessariamente três teorias. Nós temos a teoria da atividade, nós temos a teoria do resultado e nós temos ainda a teoria da ubiquidade. Ubiquidade, que também pode ser chamada de teoria mista. Teoria mista, certo? Bom, teoria da atividade vai dizer pra gente que considera-se praticado um crime no momento da ação, da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Teoria do resultado vai dizer que considera-se praticado um crime no momento do resultado, ou seja, no momento em que você morre. E a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista, vai dizer pra você bem tanto faz. Ou seja, considera-se praticado o crime ou no momento da ação da omissão ou no momento do resultado. Professor, você me deu três teorias. Qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Tome nota. Teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria da atividade no artigo 4º do Código Penal. Portanto, tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Tá certo? Ultrapassado esse tema, temos de falar da sucessão de leis penais no tempo. Veja por quê. Desde o fato praticado até o momento em que o indivíduo tem uma sentença penal transitada e julgada, ou seja, aquela em que ele não pode mais recorrer, várias leis podem surgir ou deixar de existir. E aí precisamos saber qual lei poderemos aplicar, qual lei que devemos aplicar, certo? Mas antes de estar discutindo isso, precisamos saber que quando falamos de direito penal, nós temos de ter em mente três princípios essenciais em seu estudo. Falando de lei penal no tempo, de sucessão de leis penais no tempo, lembro de três princípios. Quais sejam? Direito penal é regido pelo princípio da legalidade. Direito penal é regido pelo princípio da anterioridade. E o direito penal é regido pelo princípio da reserva legal. Reserva legal. Professor, me explica aí, vem. Princípio da legalidade. O direito penal vai dizer para você: não há crime sem lei que o defina. Portanto, só existe crime se houver uma lei que diga que aquela conduta é criminosa. Existem condutas que são imorais, mas que não são criminosas. Por exemplo, incesto. Incesto, relacionamento entre ascendente e descendente é imoral, mas não é criminoso. Tá certo? Anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, não basta que exista uma lei, se faz necessário que essa lei seja anterior ao fato praticado, tá certo? Princípio da reserva legal vai dizer para você, em matéria de direito penal, só podem existir leis que tratem da matéria, sejam elas ordinárias ou complementares. Repare, não se pode existir qualquer outra norma, seja decreto, seja medida provisória, seja instrução normativa que venha a aplicar o direito penal. Tá certo? Tomou nota? Vem comigo. Falou de sucessão de leis penais no tempo, obrigatoriamente você tem 4 fenômenos a estudar. Como assim, professor, 4 fenômenos? Porque você precisa saber o seguinte.
Quando estamos tratando do direito penal, saiba que você tem uma regra. A regra é tempus rege actum. O que significa, professor? O tempo rege o ato. O tempo rege o ato, certo? Ou seja, se você pratica um delito hoje, será aplicado a você as leis, as normas que existem hoje. Mas repare que eu disse para você que do momento em que você pratica até o momento em que você é julgado, pode surgir novas leis ou deixar de existir essa lei. E aí o que acontece? Falou em sucessão de leis penais no tempo, lembra obrigatoriamente 4 fenômenos. Rapidinho para você, hein? Novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. Novatio legis impejus. Novatio legis in melus. Melus. E você ainda tem o famosíssimo abolitio criminis. Abolitio criminis. Tomou nota? Próxima aula vamos falar disso daqui, tá bom? Um abraço, vem comigo.